Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Amados diletos irmãos, a Bíblia Católica, ela contém um livro chamado Eclesiástico. Esse livro não contém na Bíblia cristã evangélica, somente na Bíblia cristã católica. O Eclesiástico, ela foi considerado como sendo livro apócrifo, ou seja, sem ser reconhecido como sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu gosto muito desse livro porque ele é um livro de sabedoria. Hoje eu quero apresentar a vocês o capítulo 1 do Eclesiástico. Ele contém 40 versículos. Esse capítulo diz assim: toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura dos céus, a extensão da terra e a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelado a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrado e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade dos seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, infinitamente temível, Deus dominador, sentado no seu trono. Foi Ele quem criou no Espírito Santo, quem a enviou numerada e medida. Ele a espargiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu e deu a aqueles que o amavam. O temor do Senhor é a glória, o motivo de alegria, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo, longa vida. Quem teme o Senhor, sentir-se-á bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrado. Aqueles a quem ele se mostra amam-na logo que a veem, logo que reconhece os prodígios que realizam. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escola. Vemo-la na companhia do justo e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme o Senhor achar-se-á confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude dos seus frutos,
para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz, e seu celeiro com os seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, da plenitude de paz, de frutos de salvação. Ele a viu e a numerou. Ora, um e outro são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor ao Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não pode tornar-se justo. A violência de suas paixões causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bem, de bom senso, guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta da sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. Mas o culto de Deus é abominável pelo pecador. Meu filho, tu que deseja ardentemente a sabedoria, sê justo, e Deus te concederá. Pois o temor do Senhor é a sabedoria, é a instrução, e o que lhe é agradável. E fidelidade e doçura, ele encherá os celeiros daqueles que a possuem. Não seja rebelde ao temor do Senhor. Não vás a ele com um coração fingido. Não seja hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não seja motivo de queda. Vela sobre eles, para que não caias, e não atraia sobre a tua alma a desonra. E para que Deus, revelando o teu segredo, não te destrua no meio das assembleias. Por teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com um coração cheio de astúcia e engano. Muito bem, amados. Não há como comentar na íntegra tudo o que eu li, mas eu quero dizer para vocês que a sabedoria, ela é divina, que a sabedoria é concedida por Deus. O escritor do Eclesiástico, ele deixa bem claro isso, ele diz que toda a sabedoria vem do Senhor, Deus. Foi ele que, essa sabedoria sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Se nós formos lá para o livro de Provérbios, nós veremos que a sabedoria se apresenta como um aluno que se deleitava, que participava da criação, quando Deus criava os fundamentos dos céus, quando constituía todo o abismo, quando separava as águas dos solos, quando criava os pássaros, as árvores, quando tudo era construído, quando Deus criava os satélites, o sol, a estrela, a lua, a sabedoria era como um aluno que se deleitava em toda a obra da criação. Na verdade, a sabedoria é o próprio Cristo, é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, e a palavra viva. O escritor de Eclesiastes diz: quem pode contar o grão de areia do mar? Porque a sabedoria já estava no momento da criação, quando Deus criava as gotas de chuva, quando Deus criava os tempos, tudo isso estava sendo criado mediante a sabedoria divina. Então a sabedoria, ela é algo que nos é dado. A palavra de Deus aqui no
Eclesiástico diz que o verbo de Deus nos céus é a fonte da sabedoria. Então, o verbo de Deus, nós sabemos que o verbo se fez carne, que ele habitou entre os homens, manifestou o amor de Deus para todos aqueles que nele creem fosse salvo. E aqui o escritor diz que o verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria, e seus caminhos são os mandamentos eternos. Cristo é é a própria sabedoria. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra viva que penetra em nossa alma, que traz vida e vida abundante. Então, o livro do Eclesiástico, embora não tendo um reconhecimento como sendo um livro inspirado por Deus, é um livro inspirador. Ele nos leva a refletir, a pensar que desejamos ardentemente a ter essa sabedoria divina dentro da nossa alma. Graça e paz, que Deus vos abençoe. Amém.